Glória a Deus, aleluia. Irmandade, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, no capítulo 3. Aqui vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. É o primeiro livro da Bíblia, né? Aqui diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que estás no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e, com, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as bestas, e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, irmãos. Glória a Deus.
Amém, né? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Então vamos lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Querida irmandade, nós vemos aqui na palavra de Deus, deixa eu só fechar aqui, nós ouvimos aqui na palavra de Deus, como que sobre a tentação de Eva e também a queda do homem. Nós vemos aqui que eles estavam no jardim, irmãos, quando Deus formou o jardim, depois Deus formando o homem, glória a Deus, e pôs o homem na terra. Deus tinha formado tudo. E Deus amou o homem de tal maneira que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. A mulher também, tá? O ser humano. Então, é a imagem de Deus e a semelhança por quê? Porque Deus é amor. Então, o homem que tem amor é semelhante a Deus. Olha o que o Senhor Jesus fez na nossa vida, irmãos. Tá bom? Após nós aceitarmos Cristo, o Senhor vem nos devolvendo cada dia mais, nós vamos ficando mais semelhante com o nosso Pai Celestial, que é o amor, a misericórdia, a bondade, o domínio próprio. E assim vai nascendo esses frutos do Espírito Santo, que isso vem sendo da semelhança de Deus. Por isso que o homem é a imagem. Nós temos a imagem de Deus. E também tínhamos a semelhança. Quando Adão pecou, perdeu a semelhança, porque entrou o ódio no coração do homem. Isso não tem em Deus. E assim foi entrando tanta mentira, Deus também não mente, e assim por diante. Aqui, irmão, nós vemos que Satanás, claro, o diabo aqui, escolhendo a serpente, a mais astuta, e ele então usa dessa serpente porque para vocês entenderem por que o diabo entrou num animal. Primeiro que o nosso inimigo ele não tem corpo como nós temos fisicamente. Ele quando ele foi expulso pelo nosso Senhor, nenhum deles tem corpos. Por isso que os demônios tomam corpos de pessoas. Por isso que existem pessoas endemoniadas. Por quê? Justamente para eles usufruir do corpo de alguém, porque eles não têm corpos. Para eles manifestar alguma coisa, eles fazem isso, irmãos. E aqui eles não poderiam jamais tocar em Eva e nem em Adão. É de Deus. Mas aqui, vocês lembram que Deus ordenou a Adão para de todos os frutos do jardim, ele poderia comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E no dia que eles comerem, certamente morreriam. E aqui a serpente vem encontrar com Eva, você vê que o assunto é com a mulher, não é com o homem. E disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher, então, ela abriu essa comunhão com o adversário, que ela nem deveria fazer, mas ela falou, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Aí o adversário, que é a serpente, disse à mulher, certamente não morrerás. Olha agora o que o inimigo vai lançar no coração de Eva. Lançou. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Já colocou no coração dela uma ambição de ser como Deus. E a mulher viu, né, irmãos? Vocês veem aqui que ela viu aquela árvore e ela comeu do fruto. Então, veja, irmãos, que antes de Adão e Eva pecar, eles eram muito felizes, porque Deus deu a eles. Você vê que aqui está escrito que a Eva era a mãe de todos os viventes, fisicamente na Terra. A mãe de todos. Você vê como que, não está bem escrito aqui abertamente, mas, irmãos, os animais viviam em paz, alegre. Esse jardim era abençoado. Deus ia todos os dias visitar eles. Eles tinham uma comunhão muito grande com o Senhor. Só havia alegria. Glória ao nome do Senhor Jesus. E hoje, irmãos, glória a Deus, vocês vejam
que depois do pecado, e aí nós vemos aqui, que eles comeram, e os olhos deles foram abertos. A malícia, o mal, foram abertos. E eles tinham, como ela tinha esse desejo, passou para Adão, Adão comeu. E o que eles viram? Quando eles conheceram que eles estavam nus, e aí que começa, irmão. Olha, Deus manda essa palavra para todos nós que estamos aqui. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos trouxe a sua graça. E nós somos felizes por estar na graça de Deus. Todos vocês são felizes, está em Cristo. Eu estou falando para vocês olhar para o lado espiritual. Temos guerras, materialmente temos luta, tem momento que vem angústia, tudo, mas nada disso vai estar acima do amor que Cristo tem por você. Nada disso atinge a alegria de termos Cristo em nossa vida e de termos a graça de Deus através de Jesus. Agora, irmãos, o que nós temos que tomar cuidado? Nós vimos aqui que a terra ficou maldita, porque antes de Deus conversar, olha o que é o mal. Você vê aqui que quando Eva comeu, e Eva deu para Adão, e os dois comeram, abriram os olhos dele. A primeira coisa que aconteceu aqui, eles viram que estava nu. Irmãos, aí que veio a tristeza, começou a entrar aí. Você vê como que tudo que é pecado traz tristeza, irmãos. Quando uma pessoa peca, ela sente tristeza. E assim aconteceu com eles aqui. Vem a depressão, vem as angústias. Mas não é porque hoje nós temos a depressão porque nós pecamos. Isso já veio do pecado. Já veio desde Adão. Vocês querem ver? Aqui, olha, se vocês observar que quando, na virada do dia, né, eles fizeram os aventais deles, imagina como Adão estava arrependido, irmão. Eva também estava arrependida. A tristeza tomou o coração deles. Mas olha o que aconteceu. No versículo 8, eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia. E Adão, ele estava envergonhado, com medo, e ele fugiu e foi para as árvores. Eles foram para a mata. E lá no jardim, se esconderam entre as árvores. E Deus fez a pergunta: Adão, Adão, onde estás? E Adão responde, ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Então ele já estava num processo de tristeza por causa do pecado. Ele se arrependeu. Mas, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Aí já veio, aí que brotou tristeza. Entendeu, irmãos? Às vezes tem irmã que está com depressão, com angústia, tudo, mas veio brotar, não foi por causa de você, foi porque Adão pecou. Então, o homem, ele já nasce com esse pecado, e o pecado produz muitos problemas. Só Cristo é que nos liberta. A Irmandade está entendendo a palavra de Deus, irmãos? Só Cristo pode nos libertar. Então, tem pessoas angustiadas. Agora, quando você entende, glória ao nome do Senhor Jesus, coisa linda, né? Os animais. Quando você entende, glória a Jesus, que mesmo que você está passando todo esse problema, mas Cristo te deu a graça, e se você subir esse patamar, a tristeza vai sair do teu coração em nome do Senhor Jesus, porque você vai dar lugar na fé e a esperança que Cristo vai levar para a sua glória, e você será muito feliz na glória de Jesus Cristo. E vemos aqui que se Adão tivesse obedecido a Deus, Adão não teria tristeza, não teria arrependimento, angústia, porque ele estaria dentro da obediência. Mas como ele deu ouvido à voz do adversário, e ele então resultou essa dor no seu coração. E, irmãos, em nome de Jesus Cristo, a mesma coisa somos nós que estamos aqui na presença de Deus. Jesus nos tirou desse mundo de pecado. Nós estamos libertos, nós fomos tirados da garra de Satanás. Todos nós que estamos aqui, que aceitamos Jesus, e ele nos dá
a sua misericórdia, que é a graça. Você não teve que fazer nada para alcançar o perdão de Deus. Cristo, ele perdoou você. Nosso Deus te perdoou por amor ao seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio Filho. E através de Cristo, todos nós recuperamos a alegria. Irmãos, os antigos eram crentes alegres. Quando você olhava para ele, eram pobres, tinha que dividir o arroz, dividir o feijão. Cada filha era numerosa naquela época, davam uma colherzinha de arroz, uma colherzinha de feijão, um tomatinho aqui. Quando tinha um bife, tinha que dividir. Glória a Deus, mas todos felizes. Hoje, irmãos, muitos têm tantas coisas em casa, têm aparelhos eletrônicos, aparelhos assim avançadíssimos, e é triste, angustiado, depressivo. E por quê? E ainda é crente, irmão. Tem os não crentes e tem os crentes. E por que está isso? Porque não conheceu Jesus melhor. Precisa conhecer melhor o Senhor Jesus. O que ele nos promete é que ele vai levar nós com ele para a glória. E não é para ficar aqui. E se não é para ficar aqui, ele não está nem aí, irmãos, vamos dizer assim, vamos dizer com essas palavras, tá? Que as pessoas, glória a Deus, que a gente quer buscar as coisas terrenas para ele está se preocupando com a tua alma. As coisas que terá que ser acrescentado conforme a tua necessidade, ele vai acrescentar. Fica aí esperando riquezas aí, que ele não vai te fazer isso, não. A não ser que dentro do teu coração realmente está preparado para servir os pobres. Aí ele vai te abençoar para você fazer as bênçãos. Mas para ser rico aqui, para ser o mais rico desse mundo, de jeito nenhum. Ele quer salvar a tua alma e sabe que se der essa riqueza você vai perecer. Então, o Senhor vai dar problema com teus filhos, vai dar problema com os teus netos, e aí daí para diante. Mas, enfim, nós vemos aqui que se Adão ficasse quietinho, com a presença todos os dias de Deus, ele não teria esse sofrimento. E aqui Deus está mandando esta palavra para nós, irmãos. Foi bondade de Deus trazer o seu Filho para nós outra vez, devolver a nossa dignidade de servir a Deus. E Ele está nos dando o que você e eu não merecemos. Ele está nos dando a oportunidade maravilhosa, dentro da tua graça, de nós nos esforçarmos e com o conhecimento da tua palavra, nós produzimos fruto do Espírito Santo, ser bondosos, amorosos, benigno, domínio próprio, ter fé, ter esperança, suportar. Por quê? Porque o Senhor, nós estamos indo para a semelhança de Deus. E quando nós estivermos na glória dele, estamos semelhantes a ele totalmente. Então, meu amado irmão, amada irmã, vocês podem observar, todo crente que peca, ele para de orar, ele fica com vergonha de orar, ele fica com vergonha de ir na igreja, fica com vergonha de estar entre os irmãos e vai para o mundo mesmo. É o que Adão fez. Essa aqui é o resultado de uma pessoa que erra. Ela vai se esconder. Adão não tinha como se esconder, a não ser ir por meio das árvores, foi o que ele encontrou. Agora, nesse mundo que nós temos, muitos pecam e vão se esconder no meio das bagunças aí fora, com seus amigos. Adão não tinha amigo, era só ele e a mulher dele. E aqui hoje, você tem amigo, você tem amiga que já estão no pecado, você vai lá e se esconde entre eles lá, entre as árvores, espiritualmente dizendo. Mas aqui, irmãos, te diz o Senhor por esta palavra, se você errar, buscar a misericórdia de Deus, o Senhor é poderoso para restaurá-lo diante da presença dele, desde que você se arrependa de tudo que você faz e busca ao Senhor de todo o teu coração. Adão, ele era feliz, perdeu essa oportunidade de ser feliz. Irmãos, hoje Cristo nos deu a felicidade, hoje nós somos felizes. Irmão, não troca a palavra de Deus por vozes estranhas, não troca a palavra de Deus por uma festa idolatra, não troca o Senhor Jesus por alguma coisa, um convite que a pessoa pode ficar, a perder até a tua amizade se você não aceitar, mas é melhor você perder a amizade com ele e viver eternamente com Cristo do que você aceitar e você perder a vida eterna e às vezes aquele lá
que você teve lá e aceitou para ficar com ele, no tempo futuro Deus chama ele na graça, dá o perdão para ele como deu a você, e ele pode salvar a alma e você ficar numa situação que só a misericórdia de Deus. A quem você vai dar ouvido? A Cristo, a palavra de Deus, ou seus amigos, parentes, famílias, idolatria? A quem? Então, veja, Adão não teve uma felicidade boa, não. Irmãos, vocês imaginam brotar raiva no coração de Adão? Adão deveria ter ficado com muita raiva de Eva, porque foi ela que provocou isso nele. Foi ela deu ouvido, né? Então, eu creio que ele deve ter discutido com ela. Não na hora não, irmão, quando as coisas começaram a ficar ruim. Vamos dar uma continuidade na palavra, vocês vão entender. Aí, você vê que Deus pergunta aqui no versículo 11, ele falou, Adão, quem mostrou que você está nu? Aí Deus mesmo dá a resposta para ele, né? Comesse tu da árvore de que te ordenei que não comesse? O próprio Deus faz a pergunta e ele próprio perguntando, respondendo. Você comeu? Aí Adão, a mulher que tu me deste, a de por companheira, ela me deu e eu comi. Nossa, ele poderia falar, Senhor, eu comi, Senhor. Deveria assumir a sua culpa. Eu comi, Senhor. Não importa que a mulher deu a ele. Foi ele que tomou a decisão. A mulher oferece. Enfiar na boca dele, ela não ia enfiar. Ela ofereceu. Ele que quis. Ele deveria ser assim. Senhor, eu comi. Me perdoa. Eu cometi esse pecado mesmo. Não, mais fácil. A mulher que tu me deste por companheiro, me deu. Aí Deus nem quer conversa mais com Adão, porque o coração dele já ficou contaminado. Vai para o lado da Eva. Eva, por que fizeste isso, Eva? Ela disse, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Olha como é fácil empurrar a culpa para os outros, irmãos. O pecado é assim. O pecado, ele faz isso, vai empurrando um para o outro. Aí, o nosso Deus olha para a serpente. É claro que a serpente não vai fazer pergunta, que sabe quem era a serpente. É o diabo. Então, o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita, né? Mais do que todas as bestas, e todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Essa foi a sentença de Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Olha, presta atenção. O Deus Todo-Poderoso já tinha ciência de tudo. Deus já falou que o filho dele viria para pisar na cabeça de Satanás, da serpente. Tá vendo? E já pôs uma inimizade, uma guerra entre o inimigo com a mulher, que quer dizer o povo de Deus. Já estava aqui uma guerra. Isso você vê que nós temos guerra. Então, vamos ver, irmãos, como Deus disse assim, ó. E este, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá. Então, a semente nascido de mulher. Você lembra que Jesus Cristo, o arcanjo, o anjo Gabriel, veio falar com Maria que dela ia nascer o Filho de Deus, o nosso Messias, Jesus Cristo. Então, veja, irmãos, que nasceu Cristo como homem. Ele se esvaziou do céu, dos poderes, glória a Deus, mas não que ele não tinha poder, ele se esvaziou para entrar nessa mente limitada, e claro que ele é Deus, Filho, tem poder, não há dúvida, mas ele não usou. Ele não usou. Ele só usou o que tem que ser usado. Glória ao nome do Senhor Jesus. E como homem, ele pisou na cabeça de Satanás. E nós vejamos aqui no livro de Romanos, irmãos, se vocês olharem, no capítulo 16, no versículo 20, a palavra, o Senhor ali usando, falava assim, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, irmão, no dia do juízo,
glória a Deus, Satanás estará esmagado e lançado no lago de fogo eterno. Então, Deus Filho, ele estará no dia do julgamento, lá no trono branco, lá, para pegar e vai lançar o nosso inimigo e os demônios, tudo no lago do fogo. Então, meus amados, vocês vejam o que o pecado produziu na vida humana. Por isso que você tem tristeza, por isso que você tem angústia, por isso que você tem ansiedade, por isso que você tem depressão. Mas hoje o Senhor está mandando esta palavra, porque você, todos nós, viemos de Adão. Então, esse pecado veio... Todo ser humano que nasce, esse pecado está junto. Porque quando Adão pecou, o pecado gerou a morte. E a morte passou a todo ser humano. E por isso somos todos pecadores. Você vê que todo mundo vai morrer um dia. Então, esse pecado, esse que é a filha, a morte, está aqui conosco. Mas o Senhor nos comprou com seu sangue e no dia que o Senhor nos ressuscitar, o pecado, a morte não vai nos segurar, porque nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. E aqui nós vemos, então, irmãos, o que aconteceu com a Terra. Por isso, você não vive na Terra? Eu também vivo aqui na Terra. Vamos ver o que aconteceu com a Terra. A Terra era abençoada, a Terra tinha de tudo. Os animais viviam em paz, os animais viviam felizes. Adão e Eva eram felizes, eles perderam a felicidade. Consequentemente, os animais começaram a gemer pelo pecado de Adão e Eva, porque o inimigo tomou posse deste mundo. Não é essa terra de Deus, mas o diabo tomou posse, ele é usurpador, ele, através de Adão e Eva, entregou de bandeja para ele. Por isso que na tentação de Jesus ele disse, lá em Lucas, capítulo 4, ele disse, tudo isso foi entregue a mim, portanto eu dou a quem eu quero, né, que mostrou todos os reinos, todas as suas glórias. E disse para Jesus, portanto, se você se curvar e adorar-me, eu entregarei a ti. Jesus expulsou ele, disse, vai, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mas somente a ele servirás. E o diabo foi embora. Então, Cristo não aceitou a oferta de Satanás. Você viu aqui o usurpador, ele falou aquilo com ela mexeu no coração dela, e ela queria ser como Deus, viu que o fruto era desejoso, queria ter conhecimento como Deus, e ela, então, deu ouvido a Satanás, a voz estranha, e deixou de dar ouvido ao Pai Celestial, que todos os dias estava com ela. Uma vez só que o diabo visitou, mudou a vida de todos eles. Irmãos, com toda esta glória ao nome do Senhor Jesus, com a palavra que Deus está nos dando aqui agora, então, em nome de Jesus, todos vocês ficam acordados, não aceitem pratos do adversário na vossa vida. Deus está conosco todos os dias. E o inimigo, ele vem de vez em quando nos atormentar. Ele vem nos tentar. Resista o diabo e ele fugirá a vós. Submeta a voz de Deus e resista o diabo e ele fugirá de cada um de vocês. E na palavra de Deus, o Senhor deixou bem claro, já olhando para Adão, né? Falou para Eva das dores do parto, e chegou para Adão e falou para Adão que do seu rosto, do suor do seu rosto, comerás todos os dias da sua vida. Espinhos, cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então vamos entender a palavra de Deus. Irmãos, quantos que reclamam, às vezes, do INSS, porque não paga, porque precisa daquilo? Isso aí são cardos na nossa vida, irmãos. É o inimigo que fica trabalhando através disso. E aí você lembra que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, contra a maldade, contra os demônios e contra o próprio diabo? E nós temos que nos fortalecer no poder do Senhor, temos que ser forte em Cristo. Então, a maioria do crente bota a culpa, tá vendo? Aqueles homens lá, em vez de ajudar, não ajuda, prejudica, e começa a falar mal do sistema, certo? Irmãos, olha para Jesus, porque a maldição já foi, o diabo está aí, dominando as coisas aí, fora. Só que agora você é comprado pelo sangue de Jesus, ele não tem domínio sobre você. É claro que ele tem domínio dos negócios, como Jesus também estava lá e o inimigo quis oferecer para ele. Ele estava com domínio dos reinos ali.
Mas Jesus, ele olhou para o céu, para a glória. Ele olhou para salvar a tua alma, minha alma. E qual é a nossa situação? Você tem joelhos, você tem Deus. Está difícil a sua causa? Tá, Senhor, está muito difícil. Mas se você entender a palavra, não adianta falar mal da aposentadoria, porque está mudando. Você está vendo, isso aí são cargos espirituais. A pessoa antes vamos dizer, aqui nessa situação, tá bom? A pessoa ia se aposentar com 55, passou para 60, agora 65, e aí vai subindo, tudo, dificultando cada vez mais. E vai irritando as pessoas, não vai? Mas, irmão, irmã, você depende de quem? Não é de Cristo? É. Cristo tem poder de entrar nos lugares para entrar e te favorecer. Ele tem poder para isso. Quer ver um exemplo? Vocês viram naquela época, quando Jeremias vem anunciando para o rei que Nabucodonosor ia tomar aquele lugar por causa do pecado, e eles lá não estavam dando bola, né? Não estavam acreditando. Aí, quando foram todos transportados para para Babilônia, você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você lembra de Daniel? Então, Daniel não eram fiéis a Deus? Não foram como escravos? Foram. O que aconteceu? O que Deus criou na vida desses homens fiéis? Como que Deus criou? Vamos entender. Pronto, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi colocado ali em prova do fogo ardente. Eles foram fiéis com Deus até o fim, e vocês sabem de tudo. No final, o próprio Nabucodonosor colocou eles no reinado dominando. Quer dizer, eles tinham cargos lá dentro e eram escravos, mas estavam privilegiados por Deus, porque confiou no Senhor. E vamos falar de Daniel. Daniel, ele também, glória a Deus, tantas obras que Deus fez com ele, um daqueles foi lá na cova dos leões, vocês lembram? E o rei Dário pensava em colocar 3 príncipes para que dominasse, para que ele não sofresse dano, que não fosse roubado. Dentre 3, Daniel era um daqueles. Por que Daniel foi escolhido? Porque lá atrás, com Nabucodonosor, Daniel falou sobre os sonhos. Então, Daniel tinha um histórico para o mundo ali, babilônico, que Deus estava na vida de Daniel. Irmão e irmã, qual de vocês não viram isso? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não dá prazer de ficar com eles perto. Não dá prazer de estar junto com homens e mulheres de Deus. Tem prazer, não é? Pois é, irmão. Por mais coisas terríveis que acontecem, aqueles que servem a Deus, Deus cria caminho e mexe lá no fundo e põe lá em cima e favorece o seu filho na terra. Será que todos merecem isso, irmãos? O que vocês acham? Será que todo cristão merecia? Era para merecer, mas a própria pessoa não busca de Deus. Quer resolver com um monte de problemas. É falando, é praguejando, é gritando. Então, isso traz infelicidade, traz tristeza. Então, é por isso que o Senhor falou, com o suor do teu rosto, agora você tem que suar até para se aposentar, você tem que fazer tanta coisa. Tudo é difícil. Por quê? A terra ficou maldita. Por que a terra ficou maldita? Deus amaldiçoou a terra? De hipótese alguma. Foi o homem que amaldiçoou a terra. Deus disse assim, ó, olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse aqui no versículo 17. E Adão disse Deus, portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Agora, aqui está a resposta, ó. Maldita é a terra por causa de ti. Foi Deus que amaldiçoou a terra ou foi por causa de Adão que a terra ficou amaldiçoada? Adão provocou a maldição. Irmãos e irmãs, nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus. Tome cuidado, seja sábio, não provoca maldição na vida dos teus filhos, nem na vida da tua esposa, nem na vida do teu marido. Vigiemos os nossos lábios, o nosso andar, o nosso falar. Vigiemos para que não criamos maldições dentro da nossa própria casa. E aí depois vamos transferir a culpa para Deus, como eles fizeram aqui, Adão e Eva. Ah, porque Deus não guardou a minha casa. Vocês não vê cada acidente, cada coisa que acontece nesse mundo envolvendo crentes.
né? Em cada coisas absurdas que às vezes um tiro, uma morte, um assassinato. E fala, mas Deus estava com ele. Aí tem o Salmo 91, que o Senhor nos guardará. Irmãos, nós só estamos vendo a história final, é o último capítulo, quando a pessoa morre. Mas e todo esse tempo, quem era essa pessoa diante de Deus? Como ela andava com Deus? Isso ninguém sabe. Você está entendendo, irmãos? Então, precisamos entender. E também, se tiver que morrer por Cristo, morreremos. Mas o único que pode, ninguém de nós podemos julgar, o único que pode é o Senhor, nosso Deus. Então, a terra ficou maldita. Você está numa terra que é maldita. Entenda isso. Por isso que tem depressão, tem tristeza, tem angústia. Só que Jesus, ele disse, vinde a mim, vós todos que estão cansados, oprimidos. Irmão, muita opressão provoca doença. Então, Jesus pediu para você vir para ele. Vinde a mim, vós que estão cansados, oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso, que também sou humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Oh, meu irmão, poucos vão a Jesus, muito pouco vão ao Senhor Jesus, muito mesmo. Então, meu irmão, aí o que nós temos que fazer? Confiar no Senhor. A nossa batalha só vamos vencer espiritualmente, irmãos. Aí ele disse aqui, ó, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então, aí apareceu a seca, apareceu a fome, e você viu que esse mundo dos dias de hoje está, né, amados? Então, tudo isso nós estamos passando. Desde que você nasceu, nós já sofremos aflições nessa terra, de todas as formas. E quando nossos filhos não entendem, nós sofremos por eles também, porque não entendem. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, ficam debaixo da graça de Cristo. Não saia dela para não te provocar tristeza, para não te trazer arrependimento. Não abandona Jesus por nada. Não arrisca querer ver o mundo. Não vai atrás, porque aquele que quer fazer amizade com o mundo é inimigo de Deus. Vai ser inimigo de Deus. Como é que Deus vai proteger alguém que vai para um motel, irmão? Como que Deus vai proteger alguém que quer estar lá em lugares de pecados? Hã? Como que Deus vai proteger uma pessoa? Ela está procurando a maldição dela. Agora, se a pessoa fica debaixo da obediência da palavra de Deus, nos conselhos do Senhor Jesus, nos ensinamentos do Senhor Jesus, está coberto da benção de Deus. Olha, veja o que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 28, quando Deus mandou essa promessa, irmãos, para o povo de Israel, e isso aqui cumpre na nossa vida também, não é só dele, é de todos aqueles que guardar o mandamento do Senhor. Olha o que diz aqui, 2 versos, a maioria, irmãos, eles ficam mais sobre aquela bênção lançada lá no Monte Gerizim, né? A maioria, eles gostam de ouvir assim, ó, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, dos teus animais, das criações. É só prosperidade isso aqui, bênção, né? Então, a maioria, elas glorificam a Deus por tudo isso. E é para glorificar, porque realmente é a benção prometida por Deus. Mas tem 2 versos aqui que a maioria não presta atenção e não deu ouvido a isso. E eu vou ler para vocês, que é o verso 1 e o verso 2. Olha o que diz aqui, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, olha o versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti. Você não precisa ir atrás dela. Ela mesma virão sobre ti, porque você está guardando todos os mandamentos de Deus. E aqui está dizendo, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, vírgula, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir é fazer. Você dá ouvido e pratica a voz do Senhor. Aí depois o restante tem sentido. Aí pode falar, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Aí vai ter sentido. Mas tem crente que dá ouvido à voz de Deus? Tem crente que dá ouvido à voz de Jesus? Tem crente que se submete à doutrina de Cristo, andar com ele? Tem. Como é que vai querer receber essas bênçãos do Senhor
ser abençoado se não anda com Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos chegando no tempo final deste mundo, ou melhor, a volta de Jesus. E tem crente dormente demais. Estão aí tristes, angustiados, muitos murmurando contra Deus, muitos já falam que não crê mais em Deus, negando a fé de Cristo Jesus, que o Senhor Jesus cubra-nos com teu sangue, que cada um de vocês que estão aqui estejam debaixo do sangue de Jesus Cristo, meus amados. Irmãos, então, não vamos. Jesus nos deu a oportunidade da felicidade. Olha, irmão, seu nome está escrito no livro da vida, conforme está em Lucas capítulo 10, versículo 20, que o Senhor falou, não alegrais porque os espíritos vos sujeitais, alegrai-vos antes, por vossos nomes está escrito no livro dos céus. Então alegra o teu coração, nós estamos debaixo da proteção divina, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ficam firmes, não desanimam, lutam. Diga, Senhor, Tu és a minha força, em Ti confio, Tu és a minha fortaleza, eu me fortaleci em Cristo, sou forte em Cristo Jesus. Através de Cristo nós somos tudo, irmãos. Pronto, então agora você entendeu as dificuldades deste mundo? Então, irmãos, o sistema, a política, o governo, no mundo inteiro, está tudo abalado, está tudo com problema, confusão mental, o inimigo tentando desfazer família, o inimigo tentando pôr na mente dos filhos contra os pais, as opiniões, que nós agora já somos velhos, caretas, ultrapassados. Irmãos, a palavra de Deus nunca será ultrapassada. O Senhor Jesus deixou claro, passa os céus e passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, irmãos, quem confia na palavra de Deus não será envergonhado. Quem confia no Senhor não terá vergonha. Jesus tem planos na nossa vida. Agora, observa uma coisa que é interessante, bastante. Nós vemos aqui que o nosso Senhor disse, no versículo 19, ele falou muito claro que no suor do teu rosto comerás o pão, e até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, em pó tornará. Então o Senhor nos declarou que nós somos pó, tá bom? Nós somos o pó da terra. Como pecou, era para viver eternamente, mas como pecou, então vai voltar para o pó da terra. Mas aqui o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele também, quando ele falou com a serpente, no versículo 14, olha a ordem que Deus deu a ele. Disse assim, que sobre o seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso aí foi a condenação de Satanás. Irmãos, algum de vocês viram alguma serpente, cobra, que nós temos aí nas matas? Ela come terra? Não, cobra nenhuma come terra. Cobra, a serpente, ela come passarinho, come ovo, rato, enfim, mamífero, sucuri come animais maiores, né? As cobras, todas elas se alimentam elas são carnívoras, se alimentam de animais, ou até de outras coisas. Mas, né, veja bem, e aqui o Senhor Deus disse que esta cobra, ela ia rastejar e vai comer o pó todos os dias da tua vida. E Deus diz assim que nós somos o pó. Entendeu? Então, como é que Satanás, ele se alimenta? Ele se alimenta matando as pessoas. É o pó. Então, por isso você vê assassinatos, homicídios, você vê, glória a Deus, o mal que o diabo faz. O próprio Jesus disse lá em João, capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu dou a vida. O nosso adversário, o diabo, ele mata. Ele tem prazer de matar. Irmãos, com todo respeito a vocês, dentro desta palavra, por exemplo, se uma pessoa quer comer um churrasco, precisa matar o animal para comer um churrasco. É verdade ou não é verdade? Se uma pessoa quer comer um peixe, precisa pescar, aquele peixe precisa morrer para ele se alimentar. Satanás é exatamente isso. Ele está pondo as iscas dele, querida igreja. Vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus.
ele está pondo as iscas dele. Você já viu pescadores? Hoje nós temos pescadores esportivos, mas os pescadores que querem pegar peixe, ele vai lá dar a comidinha lá dentro do anzol e vai lá dar para o peixe vê que é comida, é bom para ele vai pegar. Mas o pescador quer pegar o peixe, o pescador quer comer o peixe. Satanás é isso. Ele quer pegar as pessoas, quer matar, porque ele se alimenta do pó. Mas Cristo veio para te guardar, para dar vida com abundância. Meu amado irmão, quem estiver, glória ao nome do Senhor Jesus, testemunhado da obra de Deus, que é isso aqui também é um evangelho. Se você crê em Cristo Jesus, você vai ter vida. O inimigo não te leva, o inimigo não te traga, porque o Senhor é o Deus, o nosso Jesus é um bom pastor, ele cuida das ovelhas. Venha para o aprisco. Irmão, você que já está dentro da graça de Deus, não se atreva a ir para o mundo, não ponha os teus olhos neste mundo. Está lá a isca de Satanás, ele põe uma isca do adultério, ele põe uma isca da prostituição, ele põe a isca do prazer, e todo esse prazer te leva para o inferno, irmão e irmã, em nome de Jesus. Rejeita tudo isso. Deus tem planos, por isso que Deus preparou o casamento, irmão, para que o homem e a mulher, eles tenham aquela união, para ter seus filhos, ter o seu amor, o seu prazer conjugal. O Satanás já faz, está fazendo destruição de família, e olha o que Deus está dando a graça aqui, que ele está me mostrando aqui. Ele quer destruir família, mas por que ele também não destrói o sexo? Para não ter o sexo. Não, porque destruiu a família, faz sexo. Então vem a pornografia, vem o adultério. Bom, adultério, quando destruiu a família, já começa o adultério, porque a pessoa, ele vai procurar outra mulher, ou a mulher vai procurar outro homem. Aí vem a prostituição. É uma confusão total na sociedade. Está como Sodoma e Gomorra, estão nesse patamar. Só que como a Terra está mais de 8 bilhões, Sodoma e Gomorra é fichinha para o que está acontecendo hoje. Mas por que Deus não tomou já uma atitude? Porque tem um plano de Cristo Jesus na vida dos homens. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na Terra, que somos nós, o Espírito Santo não está dentro de nós, enquanto ele está trabalhando para salvar almas, o Senhor Deus está aguardando a ira dele. Porque no dia do Senhor, quando Jesus buscar a igreja, e que em nome de Jesus você esteja no meio desse povo, que nós saímos dessa terra, vai fechar esse mundo, vai descer taças e mais taças sobre essa terra. Trombeta tocando para tudo quanto é lado, 7 trombetas, né? Uma após a outra, as taças descendo uma após a outra. Ai daqueles que desprezarem o sangue de Cristo, desprezar a palavra de Deus. Ai daqueles que pisam no sangue de Jesus Cristo. Ai, glória ao nome do Senhor. Então, Satanás é isso, ele come do pó da terra. Por isso que você vê essas coisas. Mas em ti, o diabo não toca. Ele não pode fazer nada na tua vida. Ele pode, irmão, como aconteceu, isso permissão de Deus, vamos dizer que possa matar um cristão que está levando um evangelho. Ele não pode fazer nada com a tua alma pertence a Cristo. Agora, aqueles irmãos, os assassinos que morrem e são assassinados, né? Porque um assassino mata, mas depois morre, irmão, comeu tudo, porque era isso. Então, o inimigo é isso que ele faz. Irmãos, e a palavra está terminando, tá bom? Então, o que Deus fez? Deus guardou o jardim, botou os seus querubins ali, uma espada inflamada, para que o homem não alcançasse. E sabe quando Deus abriu essa porta? Enviando Jesus Cristo de volta. Nós estamos nesse mundo de mortos. Por que mundo de mortos? Porque todos perderam a vida eterna. Mundo das trevas. Satanás aqui no meio, com seus demônios. Aí, o mundo do vivo, que está lá na glória, que é Deus, aquele mundo vivo, envia o Filho dele, o único, vivo, que desceu do céu e trouxe vida para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Você está aqui, você faz parte desta palavra de Deus, você faz parte da graça de Deus. Então, diz o Senhor por esta palavra, meu amado, minha amada irmã, não troca a graça de Deus por nada, em nome de Jesus. Cuidado com as iscas de Satanás, toma cuidado. Olha, Deus está te alimentando.
Você tem o que comer, tem o que vestir, tem um emprego, tem o que o Senhor preparou para você. Esteja contente, glorifica a Deus. As coisas vão se encaixando. O mundo está de mal a pior, mas eu tenho um plano para meus filhos. Se vier a fome na terra, Deus não mandou um maná no céu para aquele povo no deserto. Você crê que Deus pode também alimentar a casa que clamar o sangue do Senhor? Pode ou não pode? Pode, irmão. Pode ser esquecido por muito, mas nunca será esquecido por Deus. Você acha que Deus encerrou os milagres dele? Nos dias das provações, a gente só olha as coisas ruins, mas você olha para Deus que ele trabalha no meio dessas coisas. Não teve a pandemia? Tudo parou? Deus não criou um caminho e continuou tudo de novo fazendo obra através das reuniões online também? E nos cultos online? E depois voltou às igrejas também? E Deus está continuando fazendo obra? Irmão, vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus. Então, você que está triste, você que está angustiado, a culpa às vezes não é nem seu, já veio do pecado lá atrás, através de Adão, que ele ficou triste, angustiado, ele se arrependeu. E você tem essas consequências, porque as coisas não dão certo, é alguma coisa te oprimindo, uma coisa que você não queria, e você é forçado a fazer o que você não quer, isso te entristece, mas te diz o Senhor, na tua alma o inimigo não toca. Na tua vida, quem manda é Cristo Jesus. Clama a mim, busca, levanta a tua cabeça, alegra na minha presença, porque eu faço um milagre na tua vida. Tenha coragem, declara que Deus é Deus na tua vida. Diga para essa enfermidade que você tem, que o seu Deus te curou da morte, porque você tem vida eterna. Diga que você tem Jesus Cristo como Rei dos Reis. Diga que você tem Cristo como médico dos médicos. Ele é tudo na nossa vida. Declara Jesus Cristo. Declara para si própria ou próprio, que está com tão pouca fé. Declara, ó minha alma, olha que Davi falava, ó minha alma, por que te abate? Confia em Deus. Quer dizer, ele precisou declarar para a própria alma dele. Você imagina a aflição desse homem? Eu sei como que deve estar a tua aflição neste momento. Mas Deus está mandando essa palavra para te dizer que Ele está bem do teu lado, pronto para fazer uma obra, se você realmente clamar a Ele de todo o teu coração. Esta é a palavra. Ficamos firmes, ficamos em Cristo Jesus. Seja feliz, meu amado irmão. Seja feliz. Não deixa Satanás roubar a tua felicidade. E mais uma vez, cuidado com as iscas de Satanás, tá bom? Toma bastante cuidado. Não entristeça o teu coração. Não deixa se levar pela conversa do diabo. Só guia pela palavra de Deus. Que você seja guiado. Tudo o que você precisar está aqui. E o Espírito Santo revela tudo o que está aqui e você está verdadeiramente alimentado. Esta é a palavra que Deus nos manda. Que o nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória ao nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus.